A paz do Senhor a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Escatologia, Princípio do Fim. Vamos falar sobre Jerusalém e Nínive. Vamos ver que Deus vai fazer uma comparação com essas duas cidades. Veja aqui a imagem de cima, Jerusalém, e a de baixo aqui uma gravura de Nínive. Nínive, que era a capital da Assíria, que hoje fica ali no Iraque. Profecias com duplo cumprimento. Deus está comparando Jerusalém à cidade de Nínive a fim de mostrar a decadência espiritual de seu povo, os comparando a esta cidade ímpia e apontando para o cumprimento profético no futuro. Ou seja, Deus mostra a atual situação de Nínive, que o profeta já conhece, uma cidade violenta, uma cidade que adora outros deuses. Isso tudo ele faz uma comparação para com Jerusalém no futuro. Jerusalém e Nínive. Naum 3, versículo 1 diz assim: Ai da grande e sanguinária cidade, toda cheia de engano, mentiras, roubos e crimes, que abocanha a sua presa e não a solta mais. Apocalipse 17, fazendo aí um comparativo, diz assim: Então, eis que se aproximou um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e convidou-me, dizendo: Vem comigo, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Agora veja um texto de Apocalipse 18, verso 10, que vai usar a mesma expressão, ai da grande cidade. Diz assim, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. Aqui está falando da grande Babilônia espiritual, não da Babilônia lá das terras de Nabucodonosor e outros reis, né? Mas sim da Babilônia espiritual, que seria Jerusalém. A prostituta que seduziu nações. Naum 3, versículo 4 vai dizer: E tudo isso por quê? Por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendia os povos mediante sua sedução e lábios fraudulentos, e assim escravizou nações. Apocalipse 17, 2. Com quem os reis do mundo se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Veja que está usando, a palavra sedução aqui em cima, a palavra sedução também aqui, meretriz, aqui prostituição, então está ligando uma coisa a outra, né? Apocalipse 18, 23. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Veja aqui, mestra das feitiçarias, e aqui, pelas tuas feitiçarias. Tá usando a mesma informação, escravizou nações, aqui embaixo vai falar todas as nações foram enganadas. Então a gente está vendo que Deus está fazendo aqui como se fosse uma dupla referência, né? Faz uma referência local para Nínive e uma referência profética para Jerusalém. A prostituta será despida, humilhada e incendiada. Versículo 5 de Naum 3. Por tudo isso, eis que eu me posiciono contra ti, afirma Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Vou erguer o teu vestido até a altura do teu rosto, a fim de expor às nações a vergonha da tua nudez, e te humilhar diante dos reinos da terra. Naum 3,15. Eis que o fogo te consumirá ali, e o fio da espada haverá de te exterminar. A espada te devorará como o gafanhoto devastador. Multiplica-te como os gafanhotos devastadores. Multiplica-te como os gafanhotos migradores. Agora Apocalipse 17, 16.
Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Eles a deixarão arruinada e nua. Devorarão sua carne e a exterminarão com fogo. Então veja aqui, ele está falando da vergonha da nudez, né? Está dizendo aqui que o fogo consumirá. E aqui em Apocalipse 17:16 vai dizer como e quem vai fazer isso, né? Os 10 chifres e a besta farão isso com Jerusalém. Vai deixar arruinada e nua e exterminarão com fogo. Colocará fogo em Jerusalém. Lamento dos comerciantes sobre a grande cidade. Naum 3, versículo 7. Todos os que te virem fugirão exclamando: Ah, Nínive está arrasada! Quem terá compaixão dela? E de onde trarei consoladores para ti? Lamentações de Jeremias 1:1. Exá, como está deserta a grande cidade, anteriormente repleta de pessoas, como se assemelha a uma mulher que perdeu o seu marido, aquela que antes era considerada por todos a grande nação da terra, a que fora a princesa de todas as províncias, hoje tornou-se uma simples escrava. Apocalipse 19:9. E os reis da terra, que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Então vejam que aqui está uma comparação com Nínive, e vem o profeta Jeremias, já aponta falando de Jerusalém, e Apocalipse 18:9 já dá a profecia sobre Jerusalém no tempo do fim. Lamentações 1:2. Eis que pranteia amargamente durante a noite, suas lágrimas rolam desenfreadas por seu rosto. De todos os seus amantes, nenhum ficou para lhe dar consolo. Todos os seus companheiros e amigos a traíram. De repente, transformaram-se em seus adversários. Ezequiel 23:4. E quanto aos seus nomes, Samaria é Aolá e Jerusalém é Aolibá. Ezequiel 23:22. Por isso, ó Aolibá, falando de Jerusalém, assim diz o Senhor Deus: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda a parte em derredor. Veja que aqui Deus está chamando de amante, porque Jerusalém traiu a Deus, né? Israel traiu Deus, seu marido, para cultuar a outros deuses de outras nações ao seu redor. Então Deus se sentiu traído e chama essas outras nações que Israel estava cultuando os seus deuses, Deus chama de amantes de Jerusalém. E aí ele diz que esses mesmos amantes é que vão destruir Jerusalém, que ele chama de prostituta. Apocalipse 17:16. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Lamentações 1:17. Sião, que é Jerusalém, né? Estende as suas mãos suplicantes. Não há quem a console. E Yahvé ordenou que os vizinhos de Jacó, os vizinhos de Israel, as nações vizinhas, né? Se tornassem seus adversários. Jerusalém se tornou execrável, anátema entre todos eles. Ou seja, se tornou maldita, né? Para com os seus vizinhos ao redor. Apocalipse 17:17. Porque Deus tem posto em seus corações, nos corações dos chifres, né? Nos corações dos vizinhos de Israel, que são chamados de amantes pelo Senhor, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Lamentações 1:8. Jerusalém cometeu vários e grandes pecados. Por esta razão tornou-se impura. Todos os que a honravam passavam agora a desprezá-la, porquanto viram a sua nudez.
ela mesma lamenta e envergonhada se retira. Apocalipse 18:5. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Vejam que Deus está falando sobre nudez, porque vai deixar Jerusalém envergonhada, né? Porque Deus fala sobre as vestes da santidade. E aí ele fala de tirar as vestes, né, de Jerusalém ficar nua, de Deus levantar o seu vestido até o pescoço para expor Jerusalém ao ridículo em meio às nações, por causa dos grandes pecados de Jerusalém, muito mais ainda no fim dos tempos. Mas Deus tem uma promessa de que Jerusalém, a verdadeira nova Jerusalém, a igreja, a noiva de Cristo, essa sim será salva, e essa será a que estará na terra para todo sempre. E diz Apocalipse 21:10: E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Esta aqui já está falando da noiva de Cristo, a igreja, nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Esta sim é que Deus está preparando algo grandioso e maravilhoso, né? Porque aqui o anjo leva João em espírito a um grande e alto monte, a um reino, né? Monte em profecia é reino. E mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu, já ataviada como uma noiva, né? Como diz neste mesmo capítulo 21. Este é um estudo sobre uma comparação entre Nínive e Jerusalém do fim dos tempos. Então que Deus possa abençoar os irmãos. A paz a todos.